Ribas, que vai tratar de um tema atualíssimo, que é fake news. Qual o papel da responsabilidade civil? Professor Felipe. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a presença de todos vocês aqui nesse momento que marca publicamente a inauguração da nossa clínica da UERJ-RESP. Para nós aqui, para mim especialmente, um grande prazer fazer parte desse projeto que tenta aliar justamente o que o professor Anderson, o professor Carlos Conde já falaram no início, tenta aliar nossas pesquisas acadêmicas a uma atividade prática de relevância para a sociedade. Enfim, acho que a gente tem muito a fazer, muito a contribuir, é bastante interessante esse projeto. Bom, passando então ao meu tema, eu vou falar sobre as fake news e qual o papel da responsabilidade civil diante desse novo fenômeno. A gente bem sabe, né, que as fake news se tornaram um verdadeiro fenômeno sociológico, quer dizer, especialmente a partir das eleições norte-americanas e no campo político em si, difundiram-se inúmeras fake news. Uma delas que fala que o Papa Francisco chocava o mundo ao declarar seu apoio em Donald Trump. E aí, na esteira dessa fake news norte-americana, aqui no Brasil também teve, nas eleições do ano passado, a fake news que falava que um áudio que circulou que o padre Marcelo Rossi declarava seu apoio ao Bolsonaro. E isso, no campo eleitoral, ela gerou um grande debate. Inclusive, recentemente foi aprovado o projeto de lei, na verdade já virou a lei 13.834, em que há criminalização das fake news. Isso foi vetado pelo presidente Bolsonaro, mas a Câmara derrubou o veto, ainda não foi publicada, mas a partir da publicação dessa derrubada do veto, a gente vai passar a ter a criminalização das fake news no âmbito eleitoral. Só que as fake news elas não se resumem também ao campo eleitoral. A gente tem, fora das eleições, fake news que se direcionam, ora, a pessoas específicas, como no trágico caso das fake news que vieram após o assassinato da vereadora Marielle Franco, em que ligavam ela a facções criminosas. E também elas se revelam, se espraiam para interesses relevantes de modo geral. Como lá no site do Ministério da Saúde tem uma página que se direciona à checagem de notícias que circulam na internet. Algumas das pérolas presentes no site do Ministério da Saúde são: tossir evita o infarto, comer melancia causa câncer, ou a vacina da gripe causa um buraco no braço. Quer dizer, a gente tem, lá vale a pena visitar e dar uma olhada nas notícias que circulam por lá, mas a gente tem, como um todo, a disseminação dessas fake news, dessas notícias fraudulentas. Mas, bem, antes da gente entrar de qual o papel da responsabilidade civil nisso tudo, a doutrina tem tentado formular um conceito de fake news, justamente porque é necessário diferenciar a fake news de outras manifestações legítimas da liberdade de expressão. As fake news elas são consideradas, como regra, como um mecanismo fraudulento de falsear a realidade e levar o leitor, levar o público a acreditar que aquela notícia é em si verdadeira. Então, as fake news elas pressupõem a existência de dolo por aquele que cria essa notícia fraudulenta com a intenção de se passar por verdadeira. E é exatamente essa noção de dolo que permite diferenciar as fake news, por exemplo, do direito de sátira, que também falseiam a realidade, mas que elas não têm a intenção de se passar por verdadeira. Elas, ao contrário, elas servem para uma crítica social. Então, por exemplo, ou para fazer humor, por exemplo, no site Sensacionalista, que é um jornal isento de verdade, ninguém vai achar que é fake news a notícia dos últimos dias de que o jornalista teria jogado água benta no ex-presidente Michel Temer para que ele revelasse, para que ele falasse que, na verdade, o impeachment teria sido um golpe. Então, não há dúvida de que isso não é uma fake news, isso é, na verdade, um mecanismo de direito de sátira. Então, a partir desse conceito, eu vou começar aqui a trabalhar com alguns problemas, algumas repercussões das fake news no campo da responsabilidade civil. A responsabilidade civil, como o Rafael bem abordou, tem a função precípua de reparar os danos. E a divulgação, a disseminação dessas notícias falsas, elas têm um potencial gigantesco para causar danos nas pessoas. Então, a responsabilidade civil ela se coloca como um remédio fundamental para reparar os danos que advêm da divulgação dessas notícias falsas.
Em regra, a responsabilidade civil ela possui 3 pressupostos: a culpa, o nexo de causalidade e o dano. E aí eu vou trabalhar aqui com alguns problemas que surgem em relação a cada um desses 3 mecanismos, esses 3 pressupostos da responsabilidade civil. Em primeiro lugar, a responsabilidade civil pressupõe a culpa. E a culpa na responsabilidade civil, ela abarca tanto a culpa em sentido objetivo, entendida como uma violação a um dever objetivo de cuidado, a um padrão de comportamento que é esperado por parte do agente, quanto o dolo, que é a conduta intencional daquele que comete o ato. Como a gente viu, o conceito de fake news ela pressupõe o dano. Então, a rigor, aquele que cria fake news, ele vai caracterizar a sua culpa, vai caracterizar o primeiro pressuposto da responsabilidade civil. Uma coisa que se coloca, que é preciso a gente pensar e analisar, é se aquele que cria ou aquele que compartilha um conteúdo falso de modo culposo, ele também responde ou ele vai ser isento da responsabilidade. Percebam que a culpa, aqui na análise da culpa, para fins da verificação da fake news, ela adviria de um dever de conduta que o sujeito teria de checar as fontes, checar os fatos antes de criar ou de compartilhar determinado conteúdo. E isso, a criação desse dever para o público em geral é algo que é um pouco delicado, é um pouco polêmico, e a gente precisa analisar e refletir sobre isso. Por sua vez, quando a gente tem veículos de imprensa ou jornalistas que têm em si, no êxito da sua profissão, o dever de checar as fontes, o dever de checar a realidade dos fatos que vão ser divulgados, a gente tem aqui, para eles parece ser mais fácil, a caracterização da responsabilização por divulgação de fake news advindo do comportamento culposo. O grande problema que se surge contrário é o seguinte: olha, se eu responsabilizo o jornalista por esse ato culposo, eu estaria, de certa forma, inibindo a liberdade de imprensa. O grande problema que se coloca nesse argumento é que, se de um lado você tem a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, como algo que é fundamental para a sociedade, por outro lado você tem interesses relevantes que se chocam com essa liberdade de imprensa. E aí é preciso ter cuidado com essa noção de que, por força da liberdade de expressão, por força da liberdade de imprensa, haveria, de certa forma, uma responsabilização menor do jornalista. Então, essas são algumas questões que se colocam em relação à culpa, o primeiro pressuposto da responsabilidade civil. E a gente precisa ainda debater para encontrar alguns parâmetros mais seguros para a aplicação da responsabilidade civil nesse campo. Agora, o segundo pressuposto é também bastante intrincado, que é o nexo de causalidade. A causalidade da responsabilidade civil ela é o elemento que liga a conduta do sujeito ao dano sofrido. Então, a partir dessa ligação é que a gente estabelece o segundo pressuposto da responsabilidade civil. E nas fake news, é curioso notar que esse fenômeno ele parece pressupor, a rigor, uma concorrência de causas. Quer dizer, eu tenho a conduta daquele que cria o conteúdo falso, mas eu vou normalmente estar associado a isso a conduta daquele que compartilha, que dissemina esse conteúdo falso. E aí isso abre para a gente aqui algumas questões. Primeiro, quando eu tenho primeiro o ato de criação, para depois eu ter o ato de compartilhamento, isso pode abrir uma brecha para aquele que cria fake news dizer o seguinte: olha, a conduta de quem compartilhou é mais próxima do dano e, portanto, ela rompe a cadeia de causalidade, me isentando, eu, criador, isentando da responsabilidade. A despeito de, a princípio, parecer ser um argumento plausível, não me parece que que isso possa prosperar. Por quê? Porque a conduta desses sujeitos, eles estão, de certa forma, atreladas intimamente à produção do dano, de modo que não poderia se falar desse rompimento de causalidade por conta desse ato posterior de quem compartilha. Então, aqui a gente tem esse primeiro problema com relação a responsabilidade de quem cria. Mas e quem compartilha? Ele também responde por fake news?
Bom, em relação a quem compartilha, não parece haver muitas dúvidas em relação ao nexo de causalidade. Por quê? Porque é normalmente a conduta daquele que compartilha que está mais próxima, que está mais diretamente ligada à efetivação de um dano sobre a vítima. Agora, é preciso, e aqui a gente retoma o assunto, o assunto do primeiro requisito da responsabilidade civil, que é a caracterização da culpa. Ou seja, será que há efetivamente esse dever? E aí é preciso lembrar que aqui um argumento mais consequencialista, mas que merece entrar no debate, é o seguinte: olha, normalmente é muito difícil você identificar quem é verdadeiro criador da fake news. De modo que não responsabilizar aquele que compartilha acaba sendo, no mais das vezes, implica na irressarcibilidade do dano daquele que sofreu com a divulgação dessas notícias falsas. E aí, além desses dois problemas, a gente tem ainda o problema ligado às redes sociais, que normalmente tem um papel potencializador nesse dano, na divulgação, na disseminação dessas fake news. O grande problema é que, hoje, a legislação brasileira, o Marco Civil da Internet, isenta de responsabilidade as redes sociais, os provedores de conteúdo, por conteúdo gerado por terceiros. Eles só vêm a responder caso, notificados judicialmente para retirar o conteúdo, eles mantenham esse conteúdo no ar. Isso cria uma verdadeira isenção de responsabilidade por parte dos provedores de conteúdo. Esse é um tema bastante polêmico. O Supremo Tribunal Federal está analisando a constitucionalidade desse dispositivo, tem um recurso especial que está pautado, aliás, para o final do ano, em que vai analisar a constitucionalidade desse dispositivo, então vale ficar atento nessa repercussão desse assunto, que é efetivamente um outro problema em relação nessa cadeia de concorrência causal sobre os danos que vêm a ser causados pelas fake news. E aí, encerrando alguns desses debates existentes em relação ao nexo de causalidade, a gente tem o último elemento da responsabilidade civil, que é o dano. O dano nada mais é do que a lesão ao interesse juridicamente tutelado. Esses interesses eles podem ser tanto patrimoniais quanto existenciais. E, em relação às fake news, a gente tem aqui, talvez, duas ordens de problemas um pouco distintas. As fake news elas podem se direcionar a pessoas determinadas, como, por exemplo, recentemente também houve fake news divulgadas do youtuber, do Felipe Neto, falando que ele incentivava crianças a entrar em sites de pedofilia, enfim, ele tem um público infantil muito forte, e isso afeta naturalmente, você consegue identificar de forma muito fácil que isso afeta a sua honra, afeta a sua identidade. De modo que aqui parece mais fácil você identificar que essas fake news vão causar danos e vão merecer ser reparados. Isso, inclusive, em relação a eventuais danos patrimoniais que ele venha a ter sofrido. Só que, muitas das vezes, as fake news elas não se voltam a um interesse personificado, de uma pessoa especificada. Muitas das vezes, como, por exemplo, isso fica muito evidente no âmbito político, que a preocupação, o interesse lesado parece não ser o interesse individual da pessoa, mas a própria rigidez do processo democrático. Quando, por exemplo, eu tenho uma fake news que, de certa forma, tende a iludir o eleitorado, eu tenho, na verdade, uma repercussão sobre a efetivação do direito de voto, sobre a democracia como um todo. Então, eu tenho um interesse que é um interesse coletivo. E isso abre espaço aqui nas fake news sobre a possibilidade de haver reparação pelos danos coletivos, danos morais coletivos. E isso também não se recai também apenas sobre os danos decorrentes no âmbito eleitoral. Por exemplo, no exemplo inicial do Ministério da Saúde, que a vacina da gripe causa um buraco no braço. Isso pode gerar um dano à saúde coletiva. Ou seja, você pode ter ali uma percepção da sociedade que deve parar de se cuidar daquilo, contra a gripe, tomar a vacina, porque por receio de que aquilo lhe cause algum dano, ou cause algum dano físico, enfim. Isso pode trazer danos também
a própria programação de saúde coletiva, que é um dever do Estado e pode vir a causar um dano coletivo. Então, a gente abre aqui também, no campo das fake news, um debate, um espaço para discussão sobre o dano moral coletivo, que também não é algo que é pacificado pela doutrina. Enfim, esses são alguns problemas em relação a cada um dos 3 elementos da responsabilidade civil e, de modo geral, já encaminhando para fechar, de modo geral, o que a gente percebe é que a responsabilidade civil ela foi imaginada, foi pensada, foi moldada para um sistema individualista e patrimonialista, de modo que todos esses problemas contemporâneos que não se relacionam especificamente a um indivíduo ou ao seu patrimônio causam uma certa perplexidade ou uma certa dificuldade de aplicação dos institutos, o que impõe uma constante remodelação, uma constante evolução da responsabilidade civil para que a gente consiga, para que o direito consiga dar respostas adequadas a todos esses novos problemas que surgem a cada dia. Enfim, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado, professor Felipe. É um tema apavorante, né? Porque muitos de nós compartilhamos, às vezes, material sem refletir muito, né? Outro dia, um amigo, só para contar um caso pessoal, um amigo me mandou uma notícia, mandou num grupo uma notícia, num grupo que eu estava, e eu sabia que a notícia era falsa, notícia envolvendo uma empresa X e tal. E aí eu, no privado, disse para ele, cara, essa notícia é falsa, olha lá a matéria da Folha que disse que a notícia é falsa, tal, tem uma matéria sobre isso. Tal. Aí ele, em seguida, manda no grupo assim, fake news com ponto de interrogação, para se isentar de responsabilidade por ter compartilhado fake news. Então, é um tema muito atual. Outro dia foi publicado, né, um artigo do Ronaldo Lemos na Folha, muito interessante, sobre deepfake, né, os novos aplicativos, o aplicativo chinês que permite você utilizar o rosto de qualquer pessoa em um filme, em um vídeo, e como isso pode ser usado em um contexto de eleição para influenciar. A gente, como tudo no Brasil, a gente já tem até precedentes, mas é interessante como esses novos recursos tecnológicos podem gerar estragos muito grandes e a discussão sobre a responsabilidade em torno disso é uma discussão muito candente mesmo. Obrigado, professor Felipe.